Olá, seja bem-vindo ao dia 80 do Projeto 90. Eu sou o pastor Adriel Barros, que alegria que você está comigo aqui nesse vídeo. Nos próximos 90 dias nós estamos em uma jornada para aprendermos mais sobre a palavra de Deus. Se você ainda não teve a oportunidade, por favor, já se inscreva nos nossos canais, ative o sininho de notificações para que você possa ficar por dentro de tudo aquilo que nós vamos lançar aqui no Projeto 90 e aproveita e já manda também esse devocional para um amigo ou um familiar para que eles possam estudar a palavra de Deus juntamente conosco. Se você está no carro em direção ao trabalho, apenas escute, preste atenção naquilo que você está fazendo, mas se você está em casa ou um lugar que te permite, já pega o seu bloco de notas, liga o seu aplicativo de notas para que nós possamos escrever tudo que o Espírito Santo vai nos ensinar aqui hoje. Como eu disse, nós estamos entrando no dia 80 do nosso Projeto 90, não é para acreditar que falta apenas 10 dias para acabarmos o nosso Projeto 90. Eu posso ser sincero para vocês, eu já estou sentindo saudades daquilo que é quando acabar, né? Eu tenho certeza que vai haver outros projetos, eu quero muito que vocês estejam comigo em outros projetos, mas o Projeto 90 está quase chegando ao fim. Estou muito feliz. Se você perseverou até aqui, eu quero que você escreva um amém aí, fala, eu estou aqui ainda, pastor Adriel. Escreve no comentário, deixa eu saber que você ainda está aí. É muito bom saber que existem pessoas que começaram, vão ter pessoas que vão terminar juntamente comigo. Eu fico muito feliz com isso, tá? Como eu disse para vocês, nós estamos entrando no dia 80 do Projeto 90, onde nós estamos em Atos dos Apóstolos. Nós lemos Atos capítulo de número 2 até Atos capítulo de número 16. Claro que existem N histórias, né, que nós poderíamos falar e conversar sobre em Atos. Atos capítulo 2 sendo talvez um dos capítulos mais conhecidos da Bíblia, né, falando sobre o dia do Pentecoste. Existem muitas lições boas ali que nós podemos aprender e falar e levar para o nosso 2026. Mas, na verdade, eu queria falar com vocês sobre algo que aconteceu em Atos capítulo de número 3. Tá? Eu queria conversar com vocês hoje sobre o poder do recomeço, tá? Ou então você pode escrever aí, o poder do perdão, tá bom, gente? Porque o que nós vemos acontecer em Atos capítulo de número 3 é o testamento, é a prova viva da graça de Deus para com o homem, tá bom? Depois de Judas Iscariotes, né, o discípulo que traiu Jesus no rosto dele, que deu um beijo em Jesus, que vendeu Jesus para os romanos. Depois de Judas Iscariotes, talvez o próximo que nós mais pensamos sobre na traição de Jesus é Pedro, tá? Nós sempre falamos que Pedro foi a pessoa que negou Jesus 3 vezes, né? Pedro foi o cara que falou que não conhecia Jesus, e quando as pessoas perguntaram, olha, você se parece com ele, eu já vi você andando com ele, ele fala, não, eu não conheço essa pessoa. Talvez quando nós olhamos para Pedro, automaticamente é uma das coisas que nós pensamos, certo? Sobre Pedro negando a Jesus. Mas no capítulo 3 de Atos, nós vemos uma história de restituição, uma renovação acontecendo na vida de Pedro. Algo que nunca tinha acontecido antes, agora está acontecendo na vida de Pedro. Depois que Pedro nega Jesus por causa do seu medo, né, por causa do temor da morte, e eu quero que você seja muito sincero com você mesmo, assim como eu estou sendo sincero comigo. Se nós estivéssemos no lugar de Pedro, do Pedrão, será que tínhamos morrido por Jesus também? Né? Há uma razão por que Jesus Cristo morreu naquela cruz por nós, porque ele sabe que eu e você não aguentaríamos estar no lugar dele, né? Facilmente nos renderíamos aos problemas, nos renderíamos a ofertas e propostas, por isso ele morreu no nosso lugar. Então nós precisamos parar de julgar o Pedrão achando que ele era um super-herói. Não, Pedro era um ser humano, assim como eu e você. Lembre-se, alguns capítulos atrás, Pedro estava pescando, tá? Pedro estava vivendo da pesca e agora está andando com Jesus Cristo a ponto de quase morrer por ele, né? Morrer juntamente com Cristo por causa que ele andava e seguia Jesus.
Só que Pedro ficou com medo, tá? Pedro se assustou com a situação que estava acontecendo e ele negou a Jesus. Eu queria desmistificar isso aqui. Pedro era humano, tá? Pedro era pescador no passado. Pedro era sujeito a falhas, assim como eu e você, tá? Só que ele cometeu um erro muito grave. Isso não está escondido para ninguém, tá bom? Só que depois disso, Pedro sente muito remorso, né? Talvez eu e você olharíamos para Pedro e descartaríamos Pedro, porque uau, negar a Jesus é algo muito sério. Uau, né? Pedro andou com Jesus, Pedro vivenciou os milagres de Jesus e mesmo assim ele negou o nome de Jesus, né? Talvez eu e você olharíamos para ele e descartaríamos a Pedro. Mas eu quero lembrar algo para você. Eu e você, toda vez que nós pecamos e toda vez que nós cometemos um pecado contra Cristo, tá? Porque na verdade todo o pecado vai contra Cristo, tá? Nós estamos negando a Jesus também. Eu ouvi um estudioso falar isso uma vez e era muito sério, cara, isso mexeu na minha mente. Ele disse o seguinte: toda vez que nós pecamos, nós colocamos Jesus de volta na cruz. Uau, eu falei um pouco pesado, mas se você parar para pensar, é realidade. A única razão que o pecado não me consome e não te consome é porque existiu alguém naquela cruz do Calvário que tomou a minha e a sua dor, que tomou os meus e os seus pecados, tá bom? Então, nós olhamos para Pedro, né, e descartaríamos Pedro, mas Jesus não faz isso. Se Jesus olhasse para nós também e visse o tanto que nós negamos a ele, será que ele nos descartaria? Não, ele não nos descarta porque ele nos ama, tá? Da mesma forma aconteceu com Pedro. No capítulo 3, a Bíblia vai dizer que ele e João estavam andando para o templo, tá? E durante, né, a caminhada deles ao templo, perto da porta formosa, ali existia um paralítico. Esse paralítico estava ali há muito tempo, estava pedindo dinheiro, mendigando, né, e pedindo esmola. Quando Pedro olha para ele e fala: olha, eu não tenho o que você está procurando, não tenho ouro, não tenho prata, mas olha o que ele fala: aquilo que eu tenho, isso eu te dou. E o que ele tem, pastor Adriel? Aquilo que ele recebeu em Atos capítulo de número 2, que é algo maravilhoso aos nossos olhos, porque Pedro acaba de sair de uma situação horrível de negar a Jesus, né? Algum tempo atrás. Agora ele está ali no quarto de cima, juntamente com os discípulos, ele recebe o Espírito Santo de Deus. Isso é uma coisa muito linda. Olha que lição maravilhosa. Os nossos erros, se eles realmente, né, forem entregues nas mãos de Deus e nós nos arrependermos dos nossos pecados, Deus é misericordioso para nos encher com o seu Espírito Santo. Glória a Deus por isso, né? Que imagina se nós perdêssemos o Espírito Santo simplesmente por causa dos nossos erros. Meu Deus, a nossa vida seria uma bagunça, seria um desastre. Mas Deus ali estava mostrando em Atos 2 o seguinte: eu vi Pedro, eu sei que ele me negou, mas ainda existe uma história preparada para Pedro. E que história linda, todos nós sabemos o que acontece no futuro, né? Pedro morre pelo evangelho, Pedro entrega a sua vida, pessoas são salvas, igrejas são abertas por causa do Pedrão, aquele mesmo que negou a Jesus, certo? Continuando no capítulo 3, você vê, ele recebe o Espírito Santo de Deus no capítulo 2, no capítulo 3 ele olha para o paralítico e diz: olha, aquilo que eu tenho, se eu te dou, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas aquilo que está dentro de mim eu passo para você, que é o Espírito Santo de Deus. E ele fala, com a autoridade que ele recebeu do Espírito: levanta e anda. Uau! E aquele paralítico, bum, levanta na hora. Pedro estava cheio do Espírito Santo. Ali começou um novo começo para Pedro, uma história diferente para Pedro. Todos ali talvez já tinham descartado a Pedro porque ele negou ao mestre, mas Jesus não tinha acabado com Pedro ainda. Existia uma história maravilhosa preparada para Pedro. Logo depois, no capítulo 3 de Atos, nós vemos Pedro pregando para a multidão e milhares de pessoas aceitando a Jesus naquele momento. Será que valeu a pena
Pedro ter negado a Jesus, não é que é questão de vale a pena ou não o pecado. O negócio é que Deus pega os nossos erros e pela graça e pela misericórdia, Ele transforma isso em algo bom para a sua glória. Deus transforma a nossa vida, transforma o nosso ser para a honra e glória do nome dele. Foi exatamente o que aconteceu com Pedro aqui. Pedro estava vivendo uma vida completamente desolada, estava triste porque ele tinha negado o mestre, ele tinha consciência daquilo que ele fez, mas deixou isso de lado, foi cheio do Espírito Santo de Deus e foi usado para uma grande obra. Às vezes o inimigo tem tentado colocar em nossas mentes, lembranças do passado que nos fazem ficar tristes, ficar abatidos, pensando que Deus nos esqueceu, que Ele não tem mais um chamado para nós, mas realidade é que Deus pega os nossos erros e transforma isso para a honra e glória do nome dEle. Que eu e você possamos ser pessoas realmente conscientes em 2026 que é o seguinte: o nosso pecado realmente nos afasta de Deus, mas pela graça e pela misericórdia de Deus, se nós nos arrependermos, Ele transforma isso para a glória do nome dEle. Eu tenho certeza que se em 2026 nós colocarmos Deus no controle da nossa vida, no controle das nossas ações, no controle do nosso barco, eu tenho certeza que as coisas vão mudar. O diabo tem dito para você que não tem mais jeito por causa do seu pecado do passado, quem você era no passado, e que as coisas que você fez no passado te desqualificam como filho e filha de Deus. Mas eu venho te dizer aqui que assim como Pedro, Deus tem um propósito gigantesco na sua vida. Eu tenho certeza que assim como Pedro, você vai ser cheio do Espírito Santo e vai trazer muitas pessoas para o caminho de Deus. Deus tem uma obra grande na sua vida, Deus tem algo preparado especialmente para você. Não desista no meio do caminho. Deus te abençoe. E com isso nós chegamos ao fim do dia 80 do Projeto 90. Amanhã é o dia 81, nós vamos acabar o livro de Atos dos Apóstolos e vamos ler até Romanos capítulo de número 3, tá bom? Nós temos um encontro marcado aqui às 6h30 da manhã em ponto, no dia 81 do Projeto 90. Deus te abençoe.